as 7 trombetas. Apocalipse capítulo 8 ao 9. O que a religião não contou. Então, meus queridos, nós vamos falar sobre isso aí. Amém? É bem verdade que o livro do Apocalipse é um livro cheio de figuras, cheio de linguagens de figura, né? Cheio de símbolos, né? Então nós devemos atentar muito à leitura. Mas nós vamos fazer o possível aqui para mostrar o conteúdo. Amém, meus queridos? Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, Orlando Alves. Estive no sistema religioso há quase 25 anos. Então nós ouvimos muito a respeito da escatologia, mas a futurista, né? Ou seja, pegar os escritos de Jesus, conversando com os discípulos a respeito daquela era, dos acontecimentos daquela era, eles trazem para o futuro. Ou seja, Jesus não estava falando com ninguém. Jesus estava falando, não sei com quem. Mas os escritos dizem e comprovam. E a história também, que Jesus estava em um diálogo com os discípulos quando ele falou acerca das coisas que iriam acontecer. A escatologia futurista nega que Jesus estava conversando com os discípulos. Segundo os estudos futuristas, eles dizem que Jesus não estava falando com os discípulos, estava falando com nós no século 21. Pessoas que nem haviam nascido ainda. Ou seja, estava falando com o Brasil, que não existia ainda, estava falando com o Japão, que não existia ainda, estava falando com Portugal, que não existia ainda, com a América, que não existia ainda. Ou seja, Jesus não estava falando com os discípulos, Jesus estava falando com nações que nem existiam ainda. E Jesus disse para aqueles discípulos: tome cuidado para que não sejam enganados. Então, meus queridos, essa frase de Jesus, tome cuidado para que não seja enganado, eu trago ela para os dias de hoje. Cuidado para que ninguém vos engane. Por isso que eu falo, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Bem, meus queridos? Então, meus queridos, eu quero ler aqui Apocalipse, o capítulo 8 e o verso 1. Quando ele abriu o 7º selo, houve silêncio no céu por volta de meia hora. Então aqui você começa a ler o capítulo 8 e aqui já vai começar a dar início aos sonidos das trombetas, que não é literal, ok? Não é literal, amém? São mensagens, né? São anúncios. Vamos lá então, meu querido. O 7º selo. O 7º selo inicia uma nova série de julgamentos usando o símbolo das 7 trombetas. Símbolos, né? Apocalipse, capítulo 8 ao capítulo 9. Essas provações avançam como que em espiral, revendo as provações anteriores sob diferentes ângulos, né? Diferentes ângulos, com a intensificação das crises. Dar um exemplo aqui. A devastação aumenta da 4ª parte em Apocalipse capítulo 6, versículo 8. Então eu quero convidar os irmãos a ler aí Apocalipse 6, 8. Olhei e diante de mim estava um cavalo amarelo. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o Hades o seguia de perto. Foi-lhes dado poder sobre 1/4 da terra para matar pela espada. Então, começa a assimilar aqui a leitura, meus queridos. Espada, guerra. Qual era a era que lutava em guerra com espadas? Então, tudo isso aí são detalhes, né, que nós devemos ater. Pela fome. Aconteceu, meu querido, isso? Espada, fome, pragas por meio dos animais selvagens da terra? Será que aconteceu ou vai acontecer no futuro? Segundo o historiador Flávio Josefo, esse livro ele é editado pela gráfica CPAD. CPAD é a gráfica das Assembleias de Deus. Interessante que parece que eles somente se interessam em vender o produto. Eles não sabem nem o que está lá dentro. E eu acredito que isso já é o agir de Deus mesmo, que eles não tivessem ideia do que estava escrito lá dentro. Porque isso relata tudo
de Apocalipse que já aconteceu naquela era. Então, é claro que muitas pessoas não aceitam isso. Muitas pessoas não acreditam que aconteceu aqueles fatos mesmo. Que isso é uma controvérsia. Mas é a história, né, meus queridos? Porque cada país, cada nação tem a sua história. O Brasil tem a sua história. Ou seja, se você disser que os escritos acerca do descobrimento do Brasil não é verdade, lendo a história, então, meu querido, nada no mundo existe, né? Porque se não é história para comprovar os fatos, depois desse livro, em segundo está o livro de Flávio Josefo. Amém, meus queridos? Vamos fazer uma leitura aqui bem apurada, sem pressa de ser feliz. Amém? Então, meus queridos, Apocalipse 8, verso 7. Olha aí. O primeiro anjo tocou a sua trombeta. Então aqui já vai falar sobre a primeira trombeta. E granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a planta verde. Verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo comum, um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Seguindo aí, verso 9. Estou lendo aqui Apocalipse, capítulo 8. Agora é o verso 9. Morreu 1/3 das criaturas vivas no mar, os peixes, né? E foi destruído 1/3 das embarcações. Embarcações, né? Se os irmãos que acompanham a história aí, os irmãos sabem que as guerras eram travadas em embarcações também, né? A cavalaria e barcos de guerra. O rei de Tiro, as guerras eram travadas dessa forma, em embarcações. Então aqui você vê que o texto já está falando sobre aquela época, sobre aquela forma de batalhas, né? Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. Lembrando, meus queridos, que Apocalipse ele é um livro cheio de códigos, cheio de figuras, Então, é claro que para você entender o livro do Apocalipse, você não pode tentar entender literalmente, que aí você vai pirar o cabeção, né? É assim que os futuristas fazem e é assim que eles introduziram para nós como um ensinamento. Então, sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. Agora, Apocalipse 8:11. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Capítulo 8, verso 12 agora. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas. Lembrando aqui, meus queridos, que aqui são linguagens de figura. O sol, a lua e as estrelas podem ser representados por governos, pessoas. Você lembra quando José teve o sonho que as estrelas, o sol e a lua e as estrelas se prostravam diante dele? O sol e a lua representavam as autoridades dentro da casa, da família, que eram os pais de José. E os seus irmãos sendo representados aqui no sonho por estrelas ou moio de trigo. A Bíblia ela é repleta de linguagem de figura, porque a Bíblia foi escrita em uma linguagem judaica e que para nós entendermos, você tem que respeitar a linguagem de figura, tá bem? O sol, a lua e 1/3 das estrelas foram feridos, de forma que 1/3 deles escureceu. Escurecer pode dizer também de perder a força, né? 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Agora, meus queridos, a leitura, essa leitura que nós fizemos juntos, o que eu acredito que você está seguindo aí na sua Bíblia, tanto as nossas lives como os vídeos que eu coloco no canal Removendo o Véu Mosaico, todos eles são pautados, respeitando os escritos, texto, contexto. Então, todos os vídeos ali está dentro das escrituras. Eu não tiro nada da minha cabeça, amém? Apenas
nós, como temos os olhos limpos da cegueira religiosa, nós que dizemos não ao sistema religioso, nós que dizemos sim à mente de Cristo, nós podemos ver claramente hoje que nós fomos enganados pelo sistema religioso. Uma tradição religiosa de ensino veio à frente das Escrituras. O que nós aprendemos lá dentro não tem vínculo com as Escrituras. Tem vínculos com filosofias judaizantes, pensamentos humanos e mentes manipuladoras. Então tudo isso somou para que os ensinos bíblicos não viessem puros para nós. Mas louvado seja o Eterno que hoje, pouco a pouco, pessoas estão se levantando, acordando desse sono religioso, a qual muitos aqui que estão junto comigo aqui são canais. Você é um canal, você que anuncia, eu falo anunciar, não falo que é uma coisa nova, apenas nós lemos as Escrituras e deixamos que a verdade flua, amém? Então você é um canal, você que está assistindo essa live e que já compartilhou essa mensagem, ou talvez você tenha um canal também no YouTube que traz as escatologias consumadas, preterismo, né? Você que anuncia o Evangelho do Cristo ressuscitado, você é um canal para muitas pessoas. E pessoas, pouco a pouco, estão se despertando do sono religioso. A cada momento, uma pessoa está saindo do meio religioso. Amém? Estão conhecendo realmente a Cristo. Então, meus queridos, a leitura que fizemos é uma resposta às contínuas orações dos santos por vingança. Podemos comparar aí Apocalipse capítulo 8, do versículo 3 ao 4, com Apocalipse capítulo 6 e o verso 9 ao 11. Então nós vamos fazer essa leitura comparando esses pontos, amém? Começando aqui com Apocalipse 8:3, que diz assim, ó, outro anjo que trazia um incensário de ouro aproximou-se e se colocou de pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. O verso 4 diz, e da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Agora vamos ler Apocalipse capítulo 6, o verso 9 até o 11. Quando ele abriu o quinto selo, viu debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Nós já falamos sobre esse verso aqui, está se tratando daqueles que anunciaram o Evangelho. E por anunciar o Evangelho do Nazareno, os líderes religiosos, junto com a política romana, fizeram uma grande perseguição à Igreja de Cristo, mas não pôde vencer, porque a Igreja de Cristo é o corpo de Cristo. Ninguém pode vencer o corpo. Amém? O verso 10 diz assim, eles clamavam em alta voz, até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? O verso 11, então cada um deles recebeu uma veste branca e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais. Já falei sobre essas vestes brancas, que eles foram vestidos de justiça, eles foram justiçados, porque foi cobrado ali, segundo o Cristo falou, que aquela geração iria prestar contas do sangue dos inocentes, desde Abel até Zacarias. Foi-lhes dito que esperasse um pouco mais, até que se completasse o número dos seus conservos e irmãos, que deveriam de ser mortos como eles. Então nós falamos aqui sobre isso na live passada, né? Se você não assistiu a live passada, eu te convido a você ir aí na minha página, essa mesma página que você está assistindo aqui. Vai um pouquinho aí, na semana passada, o sábado passado, nós falamos sobre isso.
falamos sobre línguas estranhas também, que tem uma parte escatológica também, e falamos sobre os mártires da era primitiva, né? Então aqui, os julgamentos de Israel começam a refletir as pragas do Egito. Então, para você ver, meu querido, o sábio Salomão, ele escreveu assim: nada é novo debaixo do sol. Nada é novo, tudo se repete. Então, meus queridos, quando você começar a ler ali Êxodo, você pode ver que ali são sombras da realidade das coisas. Tanto na parte religiosa, tanto as cerimônias, tudo era sombra representando o Cristo. E acontecimentos também ali em Êxodos, ali nas pragas do Egito, ali também são simbolismos que você pode ver que se repete em Apocalipse. Então nós vamos ver aqui, o julgamento de Israel começam a refletir as pragas do Egito. Então nós vamos fazer aqui algumas leituras. Então eu convido você a abrir a Bíblia, faça anotações, né? Abra a sua Bíblia, seja no aplicativo ou seja no papel mesmo, né? Eu estou aqui com o monitor aqui aberto, então eu estou lendo aqui. E nós vamos comparar as referências de Apocalipse 8, capítulo 8, com Êxodo. É claro que eu não vou ler aqui todo o capítulo de Êxodo, né? Mas os irmãos sabem que aqui se referem às pragas do Egito, né? Então eu não vou ler essa referência porque é muito longo, aí a live aqui vai até meia-noite, né? Mas os irmãos podem ler aí e comparar essas duas referências. Apocalipse capítulo 8 com Êxodo capítulo 9 ao 10. Aí os irmãos vão ver que há um sincronismo, né? Então vejamos Apocalipse capítulo 8, do verso 10 ao 11, e nós vamos comparar aqui com Êxodo capítulo 15, versículo 23 ao 25. Então eu quero começar aqui lendo Apocalipse capítulo 8, verso 10, diz assim, ó: o terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Verso 11. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Então nós vamos ver aqui a referência disso aqui em Êxodo capítulo 15, verso 23 e 25. É uma comparação que nós vamos fazer aqui. Então vamos lá, Êxodo capítulo 15, verso 23. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. Verso 24. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Verso 25. Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. Em Mara, o Senhor lhes deu leis e ordenanças e os colocou à prova. Amém, meus queridos? Às vezes nós pensamos que é só em Apocalipse que tem escatologia. Não. Apocalipse ele é uma extensão de Mateus 24, só que com mais figuras, né? Por quê? Já falei aqui em outras lives, o apóstolo João, ele esteve em cativeiro romano, e ele escreve uma carta para orientar as igrejas da Ásia Menor, falando sobre o governo romano, sobre as tropas romanas, sobre a ação romana contra a cidade de Jerusalém. Então é claro que você escreve uma carta estando cativo desse governo, e os soldados lendo aquela carta sem usar nenhum código, é claro que essa carta jamais iria sair do cativeiro. Mas como João é judeu e falando em linguagens figurativas, ele escreveu tudo ali em figuras, códigos. E nós podemos ver em Apocalipse que o espírito das 7 igrejas já iriam auxiliar as estrelas daquele lugar, que são 7 estrelas, né? 7 candelabros, que são os líderes que estavam ali.
Então eles iriam receber do próprio Espírito um discernimento para entender Apocalipse. E a carta foi escrita para eles, para a igreja que existiu naquela era. Amém, meus queridos? Não é para nós essa carta. Amém? Então, esta cena em Êxodo mostra uma mudança total na experiência de Israel, pois agora sofre os julgamentos que o Egito sofreu anteriormente no Êxodo, né? E mais tarde em Apocalipse, João chama especificamente Israel de Egito, mostrando que ela age como o Egito. E como que o Egito agiu? O Egito agiu com Deus como inimigo de Deus. E nós podemos ler isso aí em Apocalipse capítulo 11 e o verso 8. Também aqui é Bíblia aberta. Aqui não tem eu acho que é isso, não. Aqui nós lemos e mostramos, amém? Agora, meu querido, o discernimento, o aceitar o que nós falamos aqui, não vem de mim. Quem sou eu para forçar sua mente a acreditar no que eu estou falando? Mas eu vou falar uma coisa para você. Você é privilegiado porque essas verdades estão sendo anunciadas. Por quê? Porque isso aqui, meu querido, não é satisfatório ao sistema religioso. Você jamais vai ouvir isso em escola bíblica dominical, porque isso aqui, meu querido, eles iriam fazer um reboliço ali e não iriam entender nada, porque eles não querem que você entenda que a escatologia já é consumada, né? Então isso aí não parte de mim. Mas que você acompanhe a leitura, faça anotações aí na sua casa e ore a Deus para que o Senhor abra a sua mente. Você tem a mente de Cristo. Talvez por causa da religião você não deixa a mente de Cristo fluir. Então deixa a religião de lado e examine as Escrituras. Peça ao Criador para que Ele abra o entendimento, para que você veja o que está patente aos seus olhos e que a religião não deixa você ver. Por quê? Porque a tradição cegou o nosso entendimento, até o ponto que o Senhor aclarou as coisas, né? Então, Apocalipse capítulo 11, verso 8, diz assim, ó: os seus cadáveres ficaram expostos na rua principal da grande cidade, que figuradamente é chamada Sodoma e Egito. Olha como João se direciona à chamada cidade de Jerusalém, Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Aonde que foi crucificado o Senhor? Jerusalém. É isso? A cidade. Então, as primeiras 4 trombetas, se consultarmos aqui o relato da guerra judaica por Josefo, historiador Flávio Josefo, uma testemunha ocular, que era uma testemunha ocular daquela era, nós podemos descobrir correspondências notáveis com as imagens do Apocalipse. Deixe-me citar aqui algumas ilustrações. Primeiro, Apocalipse 8:5. Lemos sobre trovões e vozes, e relâmpagos, e terremotos. Vamos conferir essa leitura para não ficar somente na introdução, né? Vamos lá. Abra aí na sua casa, Apocalipse capítulo 8, verso 5. Então o anjo pegou o incensário, encheu-o com fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Será que isso que está em Apocalipse, será que aconteceu naquela era? Será que não é imaginação aqui do Orlandão? Não, meu querido, aqui nós abrimos a Bíblia e comparamos com a história, porque você sabe, meu querido, precisa sim da história, precisa sim dos relatos daquela era. Então, o que diz a história? Primeiro, Flávio Josefo, algumas pessoas falam Flávio Josefo, mas não tem acento aqui, então vou ler Flávio Josefo. Flávio Josefo nos informa sobre uma tempestade, olha aí o que ele relatou, é história, sobre uma tempestade prodigiosa durante a noite,
com uma violência incrível. Ventos fortes, olha aí, uma chuva torrencial, relâmpagos contínuos, trovões, não é isso que nós lemos aí em Apocalipse, capítulo 8, verso 5? Trovões, relâmpagos, que mais? Terríveis e horrendos tremores e contorções da terra. Isso está registrado aí na Guerra dos Hebreus que a CPAD lançou, viu? A gráfica das Assembleias de Deus. Mas Deus é tão tremendo, meus queridos, que Deus ele dá o entendimento a quem se atira, a quem abre o coração para a verdade, ele dá. Eu acredito que as assembleias não tinham interesse de passar a verdade, tinha interesse de vender produto. E caiu aí nas mãos do Eterno aí, né? Tá aí, ó. Vendeu aí para todo mundo comprou o livro, tá aí na gráfica, ele não pode tirar, né? Muitos já adquiriram esse livro, inclusive eu estou buscando aí adquirir o meu. E aí, meu querido, é desmascarado esse império aí religioso. Então, trovões terríveis e horrendos tremores e contorções da terra, estas coisas manifestaram que alguma destruição estava a sobrevir à humanidade. Porque o sistema mundial foi lançado em desordem. E qualquer um poderia adivinhar que essas maravilhas prometiam que uma grande calamidade viria. Está registrado no livro Guerra dos Hebreus. Tem aqui o 4.4.5. Acredito que é o Guerra 4, capítulo 4, verso 5. Alguma coisa assim, né? Mas está registrado aí. Segundo ponto. O consumo de 1/3 das aves da terra. Olha aí. Aí você olhando assim, olha, quando Jesus vir nas nuvens, no século 21, porque quantas profecias não já saíram, né, meus queridos? Quantos homens aí intitulados de profetas da vez? Não há profetas mais, meu querido. Lucas capítulo 16, verso 16. A lei e os profetas duraram até João Batista. Acabou. Até João, até aquele momento ali. Não tem mais profeta. Ah, mas o homem ali é profeta. Ele diz que é, mas as escrituras dizem que não há mais. Então, muito cuidado com esses homens aí que diz assim, diz o Senhor. Cuidado. Cuidado com o bote. Aí nós ouvimos muito Apocalipse falar, olha, naquele tempo, quando Jesus vinha nas nuvens, e nós ouvíamos muito essa história de terror dentro das denominações. Dentro de uma escola dominical, aquelas historinhas que nossas mães contavam, da mula sem cabeça, Saci Pererê, a Cuca. O sistema religioso não conta essas histórias, mas conta uma história de terror criada por elas. Porque eles abriram esse livro do Apocalipse e trouxeram aqui, meus queridos, coisas que já aconteceram. Mas eles não querem examinar as escrituras. Mas nós estamos aqui, batendo na mesma tecla. Então, meu querido, o consumo de 1/3 das árvores da terra pelo fogo nos lembra de quando os romanos incendiaram as cidades e derrubaram todas as árvores da terra. Então, os romanos incendiaram as cidades e derrubaram todas as árvores da terra. Observe aqui, meus queridos, que o historiador Flávio Josefo escreve sobre a política dos romanos. Ele também, ao mesmo tempo, deu permissão aos soldados para incendiarem os subúrbios e ordenou-lhe que juntasse lenha e levantassem ravinas contra a cidade. Está registrado em Guerras 5, capítulo 6, verso 2, parece, né? Eu vou colocar os pontos aqui, mas eu não sei direito as referências aqui do livro de Flávio Josefo, se é Guerras 3, capítulo 7, verso 8, eu não sei ainda, porque eu não tenho o livro, apenas aqui são pesquisas, amém? Então, os romanos destruíram as árvores em Israel para obter lenha e para construir as suas armas. É só você acompanhar na leitura aí do livro Guerra dos Hebreus. Todas as árvores ao redor da cidade foram cortadas para construir as ravinas anteriores. Está em Guerras 5, 12, 4. Eles derrubaram todas as árvores que estavam no campo perto da cidade
e por uma longa distância ao redor. Guerras 6:1:1. E pode comparar aí também com Guerras 3:7:8, Guerras 5:6:2. Sobre a marcha de Vespasiano, o governador aí, Vespasiano, contra Gadara. Josefo escreve: ele também queimou não apenas a cidade em si, mas todas as cidades e caminhos ao seu redor. Você vê que foi uma grande queimada, foi uma grande devastação. Está lá em Guerras 3:7:1. E você pode comparar também com Guerras 4:9:1. Então Vespasiano foi e queimou a Galileia e os arredores. Guerras 6:6:2. E quando o templo foi finalmente queimado, Josefo lamenta. Você pensaria que a própria montanha sobre a qual o templo foi construído estava cheia de fogo, em brasas em todas as partes. Guerras 6:5:1. E é claro, ultimamente toda a cidade de Jerusalém foi queimada. É a história, né? É a calamidade que está falando ali em Jeremias. É a calamidade que Jesus de Nazaré orientou os discípulos. Quando vocês verem a calamidade, a grande calamidade, quando vocês verem a cidade cercada. Meu querido, como que Jesus iria conversar com os discípulos, orientar os discípulos que quando eles vissem, era eles que iriam ver, não era nós, era eles. Quando vocês virem a cidade cercada, sabei que é chegado a desolação. Então, meus queridos, é claro, toda a cidade de Jerusalém foi queimada quando os romanos levaram os judeus cativos para Roma. Foi dito que eles vinham de uma terra que ainda ardia com fogo por toda parte. Guerras 7:5:5. Então, meus queridos, eu estou usando muito aqui pontos históricos, né, para comparar com o Apocalipse. Apocalipse e a história tem que estar junto. Amém? O consumo de 1/3 das árvores da terra. O consumo de 1/3 das árvores da terra pelo fogo nos lembra de quando os romanos incendiaram a cidade e derrubaram todas as árvores da terra. Observe aqui, meus queridos, o que Josefo escreve sobre a política dos romanos. Ele também, ao mesmo tempo, deu permissão aos soldados para incendiarem os subúrbios e ordenou-lhe que juntasse lenha e levantasse ravinas contra a cidade. Guerra 5:6:2. Destruíram as árvores em Israel para obter lenha e para construir suas armas. Todas as árvores ao redor da cidade foram cortadas para construir as ravinas anteriores. Guerra 5:12:4. Eles derrubaram todas as árvores que estavam no campo perto da cidade e por uma longa distância ao redor. Nós já lemos isso aqui, mas eu estou repetindo para que os irmãos peguem aí a história. Terceiro ponto. A destruição de navios e a transformação das águas em sangue. Olha aí, Apocalipse, né? Apocalipse capítulo 8, verso 9. Vamos ler? Morreu 1/3 das criaturas vivas do mar, e foi destruído 1/3 das embarcações. Verso 10. O terceiro anjo tocou a sua trombeta. Lembrando aqui que trombeta não é literal, né? É anúncios. Quer dizer que são anúncios, né? São alertas. E caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Apocalipse 8:9 lembra-nos as batalhas em vários mares ao redor de Israel. Josefo, ele registra uma cena em que os judeus construíram um grande número de navios e se tornaram piratas no mar perto da Síria, da Fenícia e do Egito, e tornaram essas águas inavegáveis para todos. Guerras 3:9:2. Infelizmente para esses homens, soprou sobre eles um vento forte que é chamado por aqueles que ali navegavam de vento negro do norte.
E ali os navios colidiram entre si com tanta violência que grande parte deles foi destruída e carregada pelas ondas e quebrado em pedaços contra as partes pontiagudas das rochas. E descobriu-se que o mar era da cor do sangue. Mas você vê, meu querido, como a história vai se juntando, vai se conectando com o Apocalipse, né? É que Apocalipse é um livro enigmático. Você tem que pôr muita atenção nos escritos, porque tem muito códigos ali. E para os judeus é fácil de abrir a carta de Apocalipse e saber o que João está dizendo. Mas para nós que somos brasileiros, de uma cultura totalmente diferente, de uma linguagem totalmente diferente, de costumes diferentes, é claro que nós não podemos pegar o livro de Apocalipse e comer do jeito que está. Tem que entender as regras do livro de Apocalipse. Uma área muito grande. Havia corpos de mortos por toda parte. Guerras 3, 9 e 3. A mesma coisa aconteceu no Mar da Galileia. Dava para ver o lago todo ensanguentado, cheio de cadáveres. Guerra dos Judeus 3, 10 e 9. E lemos em outro lugar, todo o campo por onde fugimos estava cheio de corpos de mortos. Era impossível cruzar o rio Jordão por causa do número de cadáveres que nele havia, e o Mar Morto também estava cheio de cadáveres que o rio Jordão havia levado embora. Guerras 4, 7, 6. As águas se tornaram amargas e venenosas. Apocalipse capítulo 8, verso 10 ao 11. Vamos ler. Acompanhe aí a leitura aí. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. Verso 11. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amarga. Agora, meu querido, nós podemos pensar em cenas como a mencionada acima, dentro da leitura apocalíptica, trazendo a história para confrontar os fatos ocorridos. Podia-se então ver o lago todo ensanguentado e cheio de cadáveres, porque ninguém havia escapado. Houve um cheiro horrível e uma cena muito triste por muitos dias naquela região, pois as praias estavam cheias de pedaços de navios destruídos e corpos inchados de mortos. Todos os corpos estavam queimados de sol e corrompidos, e o ar estava poluído. Guerras 3, 10 e 9. Às vezes nós falamos, mas as pessoas não aceitam. E nós estamos aqui fazendo leitura do Apocalipse, comparando com a história. A quinta trombeta.